Gente, olha, eu quero convidar você agora a entrar comigo neste assunto. Eu vim hoje de azul por causa disso, porque, não sei se você sabe, mas Novembro Azul já é vamos dizer assim, um momento que nós já aprendemos que temos que fazer os exames para evitar câncer de próstata. Mas eu pergunto ainda, por que tantos homens ainda têm preconceito com relação a essa campanha? Vamos conversar com o nosso convidado, o oncologista, doutor João Glasberg. Boa noite, doutor. Boa noite. Seja muito bem-vindo Obrigado. ao nosso Tribuna Independente. E eu quero começar exatamente com essa pergunta. A gente sabe que com as ações como Novembro Azul, a gente tem uma mídia mais atuante, mas os homens, de fato, eles têm se prevenido ou a gente percebe que ainda há muito preconceito com relação aos exames? Boa noite. Boa noite, obrigado. Fábio, muito importante essa pergunta. Realmente ainda tem muito preconceito. Eu acho que recentemente com o que virou a campanha Novembro Azul, né, com toda a mídia mundial falando, isso vem mudando muito, mas ainda tem muito preconceito. E a chave para o câncer de próstata e para outros do câncer é o diagnóstico precoce, né? A gente precisa fazer esse diagnóstico precoce. Isso muda a sobrevida, de você poder curar um paciente. Isso faz toda a diferença. Doutor João, o que causa o câncer de próstata? É multifatorial, né? Mas acho que o principal fator é relacionado à idade, né? O câncer de próstata, como outros cânceres, está diretamente ligado ao envelhecimento. E hoje a gente vê na população mundial, e aqui no Brasil não é diferente, o envelhecimento da população. Então, a gente está tendo um aumento de todos os tipos de câncer. E o câncer de próstata é o mais incidente em homem, fora o câncer de pele. A partir de qual idade a gente tem que tomar cuidado e realizar os exames? Na população em geral, a gente pensa a partir de 50 anos, o paciente, o homem, tem que começar a fazer os exames de screening, os exames de rastreamento. O que seria isso? PSA, exame de toque. Quando ele tem algum familiar com alguma história, geralmente a gente fala que já é uma população de risco. Então, se você tem um familiar que teve um câncer de próstata com 50 anos, o aconselhável é começar a fazer 10 anos antes daquele familiar que teve o câncer de próstata. Isso só no caso de câncer de próstata ou outros tipos de câncer também vale essa regrinha dos 10 anos antes? Geralmente, sim. Nem todos os cânceres a gente tem exames de rastreio, infelizmente, né? Então, mas câncer de cólon, por exemplo, que a gente faz colonoscopia, então também 10 anos antes de quem você, do seu familiar próximo, que se for de primeiro grau, né, que teve um câncer mais precoce. Tá, aí tem que fazer esse exame de rastreamento. Tem que fazer, mamografia também, a mesma coisa. Agora, além do exame de toque, qual que é o tipo de diagnóstico do câncer de próstata? Tá. O PSA é aquele de sangue, não é isso? Exato. Tanto o PSA quanto o toque retal, eles não fazem diagnóstico. Eles são exames para você aumentar a sua suspeita e fazer um diagnóstico precoce. Tá. O diagnóstico é biópsia. Então, todo homem ele tem que ir anualmente no seu urologista, no seu oncologista, no seu médico clínico geral, a partir dos 50 anos, fazer os exames de rotina. E caso não tenha uma faixa de PSA que seja segura, né? Mas quanto maior o PSA, maior a chance de você ter um resultado positivo no câncer de próstata. Então, o médico ele vai poder avaliar como que está aumentando o seu PSA, ele vai poder avaliar fatores de riscos e vai poder indicar ou não fazer uma biópsia. A biópsia que confirma se realmente aquele PSA ou o toque retal que tinha alguma nodulação, se aquilo realmente é um câncer de próstata ou não. Ou seja, primeiro a suspeita, não é isso? Exatamente. E depois, com o diagnóstico confirmado, aí Exatamente. sim se dá o diagnóstico de câncer de próstata. Existem sintomas, doutor? Existem, mas a maioria dos cânceres de próstata você não tem sintomas. Geralmente a gente costuma falar para os pacientes que o sintoma já é algo tardio. Uhum. Então, quando você começa a ter um sangramento para urinar, uma dificuldade para urinar, mais importante, às vezes dor lombar, isso geralmente já é um diagnóstico mais tardio. Geralmente isso já representa às vezes metástase, a doença já saiu da próstata e já foi para outros órgãos, já foi para osso. Então você já começa a ter um diagnóstico no momento que a doença muitas vezes não é mais curável.
A ideia é de fazer o diagnóstico no momento quando ele não tem sintoma nenhum, quando você tem a doença localizada. Quer dizer, por exemplo, se eu tenho sangramento frequente, é isso? Aí eu preciso procurar, no caso desses sintomas, eu estou dizendo. Tem que procurar, porque o sangramento ele pode ser um sinal para vários tipos de coisas. Pode desde ser um cálculo, né, uma pedrinha, tentou sair e machucou. Pode ser um câncer de bexiga, pode ser um quadro de infecção ou pode ser um câncer de próstata. Então, tem vários diagnósticos diferenciais e é importante não deixar de avaliar. No caso dos jovens, é possível um jovem hoje ter câncer de próstata? É possível sim. Isso acontece, principalmente quando é ligado à parte hereditária. A gente tem algumas mutações que elas aumentam a chance de você ter câncer de próstata e outros tumores. É a minoria dos casos, a grande maioria dos cânceres, eles não são ligados à parte hereditária. Né? Você tem, são relacionados a outros fatores de risco, ambientais, da idade, etc. Mas tem alguns fatores, famílias que têm uma tendência maior. É muito importante a gente diagnosticar essas famílias para poder fazer uma prevenção desses pacientes. O câncer de próstata é considerado um câncer muito agressivo? O câncer de próstata, de forma geral, assim, quando a gente pensa, na maioria das vezes, ele é um câncer que tem uma característica mais indolente, um crescimento mais lento. Tanto que, saber se nem todo câncer de próstata a gente tem que tratar. Às vezes, um paciente mais idoso, que tem muitas comorbidades, diabetes, hipertensão e etc., às vezes o tratamento ele é mais agressivo do que o próprio câncer. Mas tem tumores muito agressivos de próstata, principalmente nesses pacientes mais jovens. Então, pacientes com 50 anos, 40 anos desenvolvem um câncer de próstata, geralmente eles têm tumores mais agressivos. Quer dizer, a gente, quanto mais cedo diagnosticar, mais rápido e mais fácil vai ser o tratamento, é isso? Exatamente. A chance de cura, né? A chance de cura ela está diretamente ligada a você fazer esse diagnóstico precoce. E no caso de um diagnóstico precoce, eu tenho a possibilidade de ter 100% de cura? Sim, a gente consegue, assim, 100% não existe, nem zero na medicina, nem 100%. Um professor meu falava isso sempre. Tá. Mas você tem uma chance muito maior. Então, se você tem uma lesão inicial, você tem a possibilidade de fazer a ressecção dessa próstata. Às vezes, em alguns casos que a doença já está mais avançada, mas ela ainda está localizada na próstata, a gente pode lançar mão de radioterapia nessa próstata. E o tumor de próstata ele é muito relacionado ao hormônio masculino. Então, o tratamento ele baseia muito no controle desse hormônio masculino. No caso da retirada da próstata, é quando ela está tomada, é isso? Quando você tem um diagnóstico que tem um câncer de próstata, você vai sentar com o seu urologista, com o seu oncologista e vai ter uma conversa das possibilidades. Tá. Então, você tem tanto o tratamento que é a retirada dessa próstata, que pode ser, que geralmente é um procedimento cirúrgico, pode ser aberto, pode fazer por robô, ou em alguns casos você pode, em vez de fazer a cirurgia, você fazer a radioterapia. Mas essa é uma decisão que precisa ser discutida com o seu médico, ele botando os prós e contras de cada um desses tratamentos, efeitos colaterais, etc., de cada um. Entendi. Vamos às perguntas dos telespectadores? Vamos. 11 95033 6870 é o nosso WhatsApp. Nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Você pode fazer sua pergunta, colocando sempre, por favor, seu nome e a localidade de onde você está falando. Boa noite, Fábio. O seu programa é uma bênção. Muito obrigado. Meu nome é Arlindo Nascimento, de Recife, Pernambuco. Eu pergunto, doutor, eu tenho displasia prostática benigna. Ele pergunta se ela tem cura. Ele diz que vem tomando Tansulon 0,4 há 4 anos e está se sentindo bem com essa medicação. Ele diz que já fez o exame de toque retal. Provavelmente acho que é hiperplasia prostática benigna o nome. Isso daí é o crescimento da próstata. Então, com a idade, a próstata vai aumentando. E também aumenta a PSA isso. Isso daí não é câncer. É aquele caso que a próstata começa a aumentar, a gente vê que o homem começa a ter mais dificuldade para urinar, um jato mais fraco. Então, ele tem tratamento, mas faz parte do envelhecimento. Isso faz parte. Isso os homens vão desenvolver isso ao longo do tempo. Agora, tem muita confusão, doutor, desse aumento da próstata com o câncer de próstata? Tem, porque os fatores são... Então, vem com a idade, então, pacientes mais velhos. Tá. Geralmente, aumenta a PSA, né?
Então, tem muita essa dificuldade nesse diagnóstico. O indício, né? Exatamente. São muito parecidos, São né? sintomas que são parecidos. Olha, tem a pergunta aqui do Antônio Carlos, de Bertioga, São Paulo. Ele diz assim, doutor, é necessário repetir os exames preventivos ou é necessário realizá-lo somente uma vez? Boa pergunta. Não, tem que fazer anual. A partir dos 50 anos, ou aquela regrinha dos 10 anos que eu falei, eles são feitos anuais, né? Ou se o seu médico achar até que seja necessário fazer mais vezes. Mas anualmente você tem que fazer o exame de toque e o PSA. Sempre muito importante anualmente, né? Pedro Amorim, de Palmas, Tocantins, pergunta, ele diz, boa noite, Fábio, eu estou acompanhando o programa, gostaria de saber o seguinte, se na minha família, doutor, houve ocorrências de câncer de próstata, eu tenho muito mais chances de contrair a doença? Eu diria muito mais chance, isso depende muito, né? Então, a gente às vezes vê no consultório famílias inteiras com câncer de próstata e nenhum médico chegou e falou, será que você não tem algo hereditário? Vamos pesquisar isso. Hoje em dia a gente tem exames muito bons que você consegue saber se tem alguma alteração hereditária e exames hoje baratearam demais. Então hoje a gente consegue fazer esse diagnóstico e fazer prevenção para essas famílias não terem problema. Mas aumenta sim, se você tem algum familiar, principalmente se é um familiar mais jovem, isso aumenta a sua chance. William Souza, de Biúna, São Paulo, pergunta, não praticar esportes com regularidade e ter uma vida sedentária pode aumentar o risco de câncer de próstata? A vida saudável, você manter peso, a atividade física é importante para todos os cânceres e não há diferença para o câncer de próstata. É para tudo, não só para câncer, tudo, né, doutor? Para tudo. Até para a gente ter uma vida para tudo, para a cabeça, melhor. para tudo. Maurício Silva, de São Paulo, diz o seguinte, doutor, eu tive câncer de próstata e só fui diagnosticado por insistência da minha mulher. Olha só. Fica o aviso a todos os homens. Se previnam. Está mandando um beijo para sua esposa, a Shirley Dias. Sem ela, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Qual a importância da mulher pedir ou exigir ir lá e falar para o marido, olha, tem que fazer o exame? É muito importante. Eu costumo falar que homem é um fator de risco para várias doenças, porque a gente não se cuida, né? Verdade. A gente não se cuida, a gente acaba tendo muito preconceito, principalmente para a parte de câncer de próstata, que tem muito preconceito pelo exame, do exame de toque, se tiver o tratamento, os efeitos colaterais. É muito importante a mulher alertar os seus esposos, os seus familiares, da importância, porque é a chance de cura, né? A gente está aqui hoje, agradeço aí pela oportunidade, para falar da importância da gente fazer diagnóstico precoce. Eu acho que isso que é o mais importante de tudo. E de azul, né? Que é para realmente a gente começar bem esse mês, lembrando isso. Doutor, uma pessoa que retira a próstata, ela tem algum tipo de reação visível no organismo? Tem muita gente que pensa, vou retirar a próstata, eu vou ter algum tipo de problema, eu não paro mais de urinar. O que acontece se eu retirar a próstata? A próstata ela fica numa região muito, muito delicada do organismo, né? Que ela fica na pelve. A pelve masculina ela é muito estreita e tem muitas estruturas ali perto. Então, tem muitos nervos, vasos, tem o reto atrás, tem a bexiga logo acima da próstata. Então, tem muitas dessas coisas. Então, até por isso o diagnóstico precoce é importante. Se você pega uma próstata, um tumor, você faz um diagnóstico muito precoce, é um tumor pequeno, e é uma cirurgia mais fácil de fazer, que vai ter melhores resultados, como menos chances de impotência sexual, incontinência urinária. São coisas que podem acontecer na cirurgia, mas principalmente se a gente tiver um tumor mais agressivo, já um tumor que já saiu da cápsula da próstata, já está mais avançado, os resultados, as complicações depois disso daí são muito mais importantes. Aliás, a gente tem que falar para o Brasil o seguinte, né? Hoje, gente, nós estamos com a medicina tão avançada, exatamente, né? Que às vezes você tem recursos que, vamos dizer assim, quando o meu pai enfrentou o câncer naquela época, em 92, você não tinha toda essa tecnologia que nós temos hoje. Então, hoje nós temos que deixar as pessoas tranquilas para dizer, é possível fazer um tratamento muito mais tranquilo e levar uma vida tranquila, não é verdade, doutor? Exatamente. Hoje a gente tem uma revolução
não só nos tratamentos tecnológicos, parte de tratamentos de remédios, etc., até no diagnóstico. Então, a gente tem equipamentos de fazer diagnóstico mais precisos e mais precoces, e até na cirurgia hoje com o empenho do robô, né? Então, hoje a gente tem robôs, o ser humano operando, mas você tem uma precisão das pinças que fazem a cirurgia com mínimo, com tremor zero ali para poder fazer. Então, é muito empolgante tudo que está acontecendo hoje na medicina e nessa área não é diferente. Dr. João Glasberg, muito obrigado pela sua presença nessa noite. Quero passar os contatos. O doutor tem o telefone da clínica, esse número? Isso, é da clínica. 11 30 40 5111. Se você quiser fazer perguntas, saber mais sobre o trabalho do doutor, 11 30 40 5111. E o Instagram, @Dr. João Glasberg, está aparecendo aqui no vídeo. Bate uma foto, você segue o doutor no Instagram e pode fazer perguntas também, né? Pode participar e interagir. Doutor João, obrigado pela sua presença nessa noite. Eu que agradeço.